sequência, a série Jesus, a Viva Esperança. E é interessante observar que nesse mês de dezembro as pessoas estão se preparando para as festividades de final de ano. As pessoas estão pensando no final do ano em como ela se reúne com os amigos, com os irmãos, em como ela faz a troca de amigo secreto, como é que vai ser o almoço familiar, o jantar familiar, o período de férias familiar. E tudo isso faz a gente pensar em alguns recursos que nós acessamos para podermos ativar nossa esperança. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu percebo que há um caminho muito seguro para que nós sejamos um povo de esperança. E que caminho é esse? O caminho se chama Jesus. Jesus é o único caminho que te garante esperança. Eu posso testemunhar, junto com essa equipe que vocês viram aqui, que nos dias mais tenebrosos da pandemia, nenhum culto foi cancelado nessa igreja. Nenhum trabalho foi recuado, pelo contrário, nós abrimos a igreja para receber gente desesperada aqui, que falaram para elas assim: fique em casa, você não tem o que comer, você vai se virar em casa, fique em casa até que tudo seja resolvido. Aqui na igreja, irmãos, fazia filas de pessoas em busca de alimento, porque muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas estavam desesperadas, e elas saíam não por desrespeitar uma orientação de uma autoridade sanitária, não, elas saíam porque elas não tinham o que comer dentro de casa. As pessoas falavam para nós aqui na fila: pastor, eu só estou aqui porque eu não tenho o que comer, tá bom? Preocupadas se a gente ia dar uma bronca nelas porque elas estavam na rua. Então, tudo isso que nós vivemos nesses últimos anos, eu posso afirmar a você, meu irmão, nós só atravessamos o que atravessamos porque Jesus é e sempre será a nossa viva esperança. Ele é o motivo de tudo aqui. Ele é a razão de tudo aqui. Então esse período de Natal faz a gente avaliar qual é o nível da nossa confiança, qual o nível da nossa esperança naquele que não falha. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Jesus, ele é a viva esperança porque ele não falha. Você pode dizer isso comigo? Jesus é a viva esperança porque ele não falha. Deixa eu te perguntar, quantos projetos, sonhos e expectativas já faliram na sua vida? Quantas coisas você começou e não deu sequência? Quantos relacionamentos, quantas conexões, quantos novos negócios você começou e porque começou a enfrentar o problema, os desafios do empreendedorismo, e aí você recuou e falou: isso aqui não é para mim. Quantas coisas a gente começa e não dá sequência, e essas coisas falem, elas se transformam em algo falido nas nossas vidas. Será que a gente não está transportando a frustração das nossas falhas humanas para o nosso relacionamento com Deus? A pergunta que não quer se calar desse dia é muito simples: será que a gente não está transportando o nosso acúmulo de decepção, de frustração, de coisas erradas, de projeto que a gente foi e não deu certo, e a gente transporta isso para o nosso relacionamento com Deus, e a gente começa a se relacionar com Ele de uma forma fracassada, de uma forma desinteressada, de uma forma sem esperança? Por que essa pergunta é importante, irmãos? Porque Jesus, Ele é a nossa esperança que não falha. A gente precisa ter essa convicção que Jesus é essa esperança que não falha. E eu quero te mostrar isso na vida de um personagem bíblico. E esse personagem é a Ana.
permita compartilhar com você a história de Ana. Alguém que carregou essa convicção de que Deus não falha. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 2 e verso 36. Diz a palavra: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido quantos anos? 7 anos. E desde a sua virgindade. E era viúva e de quase 84 anos. E não se afastava da onde? E ela fazia o que, gente? Servia a Deus com o quê? E ela fazia isso às vezes. Ela fazia isso quando ela tinha esperança apenas. Ela fazia isso quando ela estava animada apenas. Ah, não. Ela fazia isso quando, gente? De noite e de dia. Ela era contínua. Ana era intensa, perseverante. Ana não desistia, apesar de carregar uma das histórias mais tristes do Novo Testamento. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Ana era filha de um homem chamado Fanuel. Ana era da tribo de Aser. Ana esperava a redenção de Israel. Mas Ana, quando se casou, o texto sagrado diz que ela ficou casada com seu marido quantos anos? 7 aninhos, e depois ficou viúva. Foram 7 anos de alegria, de convivência, de esperança, de felicidade, e de repente essa mulher fica viúva. A Bíblia não diz quantos anos ela ficou viúva. Se já fazia 83 anos que ela estava viúva, ou se ela tinha 83 anos de idade. Porque o verso 37 vai dizer isso. Ela era viúva de quase 84 anos. Presta atenção comigo. A gente não sabe, no original, se a história da Ana, porque a tradução do original mostra que era quase 84 anos. A gente não sabe se eram quase 84 anos de viuvez, ou se ela tinha 84 anos de idade. O texto no original não é muito claro para isso. Agora pensa comigo, mesmo se ela tivesse quase 84 anos, ou quase 84 anos de viuvez, essa mulher, ela tinha tudo para ser uma mulher amarga, infeliz, sem esperança. Ela tinha tudo para ser uma mulher triste, com a dor da perda. Essa mulher, ela tinha tudo para ser alguém que não carregasse esperança nenhuma. Essa é uma das histórias mais tristes do Novo Testamento, porque Ana mostra para nós a realidade do povo judeu. O povo judeu respirava a promessa da redenção. Eles aguardavam a vinda do Messias. Ana passou décadas orando e esperando a vinda e o surgimento do Messias. Ana cresceu ouvindo os seus pais quando ela era criança. Os pais dela falando da esperança, da redenção de Israel. Eles falavam para ela enquanto ela era criança. Ana cresceu, se casou, ficou adulta, perdeu o marido, ficou viúva e está lá ela com quase 84 anos de viuvez ou quase 84 anos de vida no templo, esperando. Dá para você entender isso, irmão? Será que a sua história é tão triste quanto a de Ana? É engraçado que a gente conversa com alguns crentes, eles dizem assim: eu estou passando uma prova de Jó. Prova de Jó? Você não sabe o que é a prova de Jó. Você não sabe. Você fala isso porque não sabe. Ah, eu perdi a esperança. Por que você perdeu a esperança, criatura? Ai, a vida me deu golpes terríveis. Eu estou em crise existencial. Parece que nada faz sentido, meu irmão.
Todo mundo nesse auditório está vivendo crises existenciais. Você não é uma exceção. Você não é a última bolacha do pacote. Todo mundo aqui está vivendo crises, cada um na sua proporção. Agora, as minhas crises, serão motivo para eu olhar para o meu Senhor e dizer: perdi a esperança. As suas promessas não se cumprem. O que o Senhor falou não se estabelece. Esse é motivo para a gente agir assim, irmão. Eu acho que eu tenho uma história muito mais suave do que a de Ana. Mais alguém tem esse pensamento aqui? Após o falecimento do marido, Ana decide não se afastar do templo. Ana passa décadas esperando e orando. E Ana, ela se transforma numa mulher adoradora e numa mulher de oração. Que coisa linda. Ei, irmão, a mulher que tinha de tudo para ser amarga, rancorosa, ressentida, uma velha ranzinza. Sabe quem ela é? Uma adoradora. Uma mulher de oração. Uma mulher que não sai do templo adorando a Deus. Uma mulher que vive. E aqui, entenda, não estou falando do local físico. Ana era o templo vivo em que a presença de Deus habitava. Ana adorava o Senhor continuamente. Fazia jejuns e oração continuamente. Essa é Ana, uma mulher que tinha tudo para perder a esperança, mas não perdeu. Ana sabia que o cumprimento da promessa de redenção chegaria. O descendente de Davi, que esmagaria a cabeça da serpente, e que o reino jamais seria abalado, esse descendente de Davi surgiria. Ana conhecia os textos sagrados do Antigo Testamento. 1 Samuel 7,16, por favor, 2 Samuel 7,16. Ana conhecia esse texto que a gente vai ler. Diz a palavra: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Deus está falando com Davi. Presta atenção, irmãos. 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo, 1000 anos antes de Jesus nascer, Deus está falando com Davi. E sabe o que Deus diz para Davi? Deus diz assim: Davi, o reino que você tem, na verdade não é seu, é meu. Davi, fica tranquilo que este reino vai ser firmado para sempre. E aí o profeta Isaías profetizou que do rebento de Jessé, ou seja, da descendência de Jessé, que foi o pai de Davi, surgiria o Messias. Por isso que Jesus nos evangelhos, ele é reconhecido por alguns como filho de Davi, descendente de Davi. E Ana sabia disso, ela sabia, mais cedo ou mais tarde, eu vou me deparar com o prometido de Israel. Eu vou me deparar com ele. Quando a gente celebra Jesus, irmãos, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, nós estamos, em outras palavras, voltando o nosso coração para a esperança que carregamos da nossa bendita redenção eterna. Nós voltamos o nosso coração para essa realidade. Quando a gente olha para Jesus, a profecia acerca dele, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, eu estou dizendo: Jesus, o Senhor é fiel para cumprir toda a sua palavra, porque assim como ele veio na primeira vinda, ele virá novamente na sua segunda vida em glória. Ele virá novamente. E aí, irmãos, a palavra em Apocalipse diz que nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá separação. A gente carrega essa expectativa.
Jesus, o sofrimento vai passar. Você percebe que quando a gente canta canções como essa que a gente acabou de cantar, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu terei esperança. É isso que o profeta Abacuque está falando. Todavia eu terei esperança. Irmãos, preste atenção, nós não podemos ser um povo que perde a esperança fácil. Nós não podemos ser um povo que diante das circunstâncias difíceis a gente já esmorece. Repito, todo esse auditório está vivendo as suas crises existenciais. Agora, isso vai ser motivo para a gente perder a esperança? 1 Pedro capítulo 5, abre comigo a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz a palavra, sede sóbrios. Sede o quê? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, vocês podem ler? 1, 2, 3. Eu amo esse texto bíblico, porque esse texto diz que o diabo não está atacando pastores, apóstolos e profetas. O diabo está ao derredor de todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor. Todos que depositaram nele a sua esperança. O diabo está ao redor desse gente, ao derredor. Bramando como leão, buscando tragar essas pessoas. E aí o apóstolo Pedro diz, o que a gente faz então? Teme? Esmorece? Perde a esperança? Faz a malinha e vai embora? Pedro diz assim, resista. Resista. Pedro, ele concorda com Tiago, e Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Resista. E aí o Pedro continua. Sabe por que a gente tem que resistir? Porque as mesmas dificuldades, as mesmas aflições, as mesmas crises existenciais estão acontecendo com os nossos irmãos em todo o mundo. Nós não somos uma exclusividade, irmãos. Nós não somos exclusivos. As dificuldades do tempo presente, segundo Pedro, é para todo mundo. A expectativa do Messias nos dias de Ana eram para todos. A pergunta é, muita gente perdeu a esperança? Perdeu. Tanto é que João 1, versículo 11 e 12, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Muita gente não recebeu Jesus. Por quê? Perdeu a esperança. Eu lhes afirmo, na segunda vinda em glória, muita gente vai ficar porque não manteve a esperança. Pastor, isso está na Bíblia? Lucas capítulo 18. Abre comigo a sua Bíblia. Lucas capítulo 18. Versículo 8 e 9. Aliás, 7 e 8. E a gente vai terminar com esse último texto aqui. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8. Digo-vos, depressa fará justiça. Jesus falou assim,
O Senhor responde àqueles que esperam nele, àqueles que confiam nele. E o Senhor não demora. É que o Senhor não vem no nosso tempo, vem no tempo dele. Ele não demora. Ele depressa faz o que tem que ser feito. Agora, Jesus termina fazendo a seguinte pergunta. E essa pergunta que eu quero aplicar para nós aqui nessa manhã para a gente orar. Quando vier o Filho do Homem, ele achará fé em mim e em você? Ele vai achar fé em nós? Ou ele vai achar em nós um bando de pessoas que perderam a esperança? Porque eu imagino Jesus perguntando assim para mim: Gabriel, por que você perdeu a esperança? Eu perdi a esperança por causa desse problema aqui. Eu perdi a esperança porque as pessoas me traíram. Eu perdi a esperança porque eu fui mandado embora. Eu perdi a esperança porque eu fiquei doente. Eu perdi a esperança. E aí você pode colocar o seu motivo. E aí Jesus, por isso você perdeu a esperança? A pergunta que não quer se calar: quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé em nós, irmãos? Ele vai achar esperança em nós? Ou ele vai achar dúvida, incerteza, medo, justificados, aliás, pelos problemas que a gente vivia? Então eu quero terminar dizendo isso para vocês. Jesus é a viva esperança. Ele vem depressa, irmão. Ele vem logo. Muito, muito logo. Então, aquece o teu coração, porque Jesus não falha. Pega esses últimos 13 dias de 2023, derrama o teu coração na presença do Senhor e diz: Senhor, renova em mim a esperança. Eu sei, irmão, o ano foi cansativo para todo mundo. Eu sei, eu estou só o pó da rabiola, eu estou só a capa do Batman. Você também está, eu sei. Mas por causa disso eu vou perder a esperança? Por causa disso eu vou dizer: não, Jesus, porque para mim já foi, já... Não. Jesus quer encontrar um povo esperançoso. Jesus quer encontrar uma geração de Ana, esperando a presença dEle no templo, adorando Ele em espírito e em verdade. E deixa eu desconstruir algo aqui, não aqui. Deus quer nos encontrar como um templo vivo para Ele. É bom estar aqui, é bom estar entre irmãos, mas Deus quer me achar como um templo vivo que aguarda o seu regresso. Esse é o ponto das Escrituras, esse é o ponto da esperança. Eu quero orar com vocês nessa manhã, por favor, se coloque de pé. O ministério de louvor, se puder se posicionar. Coloca a mão aí sobre o teu coração. E antes da gente orar, eu gostaria que você pensasse naquele ou naqueles motivos que são responsáveis por você perder a esperança. Naquele ou naqueles. Pense nisso. E pensando nisso, compara esse motivo com o tamanho de Jesus. Faz um comparativo aí agora. Olha o tamanho do Senhor que não falha. É nele que você tem que depositar sua total esperança. É nele que nós esperamos. Querido Senhor, obrigado. Porque nós não apenas falamos sobre isso. Nós vivemos essa verdade. Tu és a nossa viva esperança. Tu és o nosso Redentor prometido.
Tu és o sustento da nossa alma cansada e abatida. Tu és a força para os dias de guerra. Tu és aquele que nos equipa para as batalhas. Tu és aquele que derrama sabedoria do alto. Tu és aquele que prepara as nossas mãos para os combates. Tu és aquele que derrama óleo fresco sobre as nossas cabeças. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que esta seja uma manhã de renovo de esperança. Que esta seja uma manhã, Pai, que um óleo fresco, um óleo novo de alegria, desça sobre as cabeças daqueles que estão desesperançados. Pai, que haja um fluir da Tua unção. A mesma unção que nos trouxe até aqui, a mesma unção que nos carregou pelos vales da sombra e da morte, a mesma unção que nos fez atravessar as tempestades e chegarmos do outro lado, que esta seja a unção manifesta neste ambiente, uma unção restauradora, uma unção reparadora, uma unção de vida, paz e abundância, uma unção de transbordamento. Jesus, transborda em nós a esperança, transborda em nós a confiança, porque não confiamos em nós mesmos, não confiamos em carros ou em cavalos, mas nós fazemos menção do Teu nome, Jesus. No Teu nome há esperança, no Teu nome há confiança, no Teu nome há força, no Teu nome há alegria, no Teu nome há contentamento, no Teu nome há prazer, no Teu nome há paz. Príncipe da paz, esse é quem Tu és, Senhor, esse é quem Tu és. Por isso, Pai, em nome de Jesus, renova em nós essa esperança. A verdade é que todos nós estamos muito desgastados por esse ano. A verdade é que todos nós carregamos crises existenciais. Mas também é verdade, Senhor, que para Ti nada é impossível. O Senhor pode todas as coisas. E nós queremos derramar louvores diante da Tua presença. A figueira pode não florescer, as vacas podem se ausentar dos currais, o produto da oliveira pode mentir, mas nós nos alegraremos no Senhor. Nós vamos dizer ao mundo, Senhor, como foi dito aqui nessa manhã, nós vamos dizer ao mundo: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, foi a Sua graça, foi o Seu poder, foi a Sua autoridade, foi a Sua presença. Não nos tire desta presença, Senhor. A Tua presença é tudo o que precisamos, Senhor. Como Ana perseverou, como Ana aguardou, como Ana orou, como Ana adorou, torna a igreja desses dias uma geração de Anas, uma geração profética, que aguarda o Teu regresso, não desfalecido, não desanimado, não acabado, mas aguarda o Teu regresso com esperança, Senhor. Acha fé em nós. Acha fé em nós quando o Senhor voltar. Por isso eu te peço, renova isso em nós nessa manhã. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Querido, se você pode já agradecer a unção de restauração, a unção de esperança, se você já pode agradecer, faça isso nessa manhã. Faça isso nessa manhã. Agradeça por antecipação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Seja louvado o Teu nome.